sobre o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Mas primeiro vou explicar um pouco sobre o que é um acelerador de partículas. Bem, ela é uma máquina capaz de acelerar prótons, elétrons e átomos carregados, os confinando em feixes bem estreitos e acelerando a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Isso tudo é possível pela aplicação de intensos campos magnéticos e elétricos. O acelerador de partículas também é usado para além da investigação científica, para também a produção de radiação síncrotron. A utilização desse tipo de equipamento é bastante importante, afinal de contas, através dele foram descobertas outros elementos que não eram conhecidos e puderam ser sintetizados em laboratório com o auxílio do acelerador de partículas. No ano de 2008, toda a atenção do mundo foi voltada para o LHC, que é o maior acelerador de partículas do mundo, que sua sigla em inglês significa Large Hadron Collider, que pode ser traduzido como Grande Colisor Elétron Positron. No entanto, ele é muito conhecido também como a máquina do Big Bang, pois os cientistas, ao criarem essa máquina, queriam trazer de volta as mesmas condições após o Big Bang ter acontecido, em termos de densidade extremas e temperaturas. Por exemplo, a máquina consegue atingir temperaturas de 271,9 graus Celsius negativos. E isso tudo com o uso de mais de 10 mil toneladas de nitrogênio em sua forma líquida. Nesse mesmo ano, o LHC foi posto em funcionamento em 2008 e causou muitos comentários na época. Comentários como que o LHC causaria uma explosão nuclear ou que abriria mini buracos negros e engolia as pessoas, mas todos esses comentários foram desvalidados, pois foi comprovado que o LHC é seguro e a sua reação só ocorre em seu interior. Bem, ele fica na cidade de Genebra, na Suíça, sendo formado por um enorme tubo circular com circunferência de 26 km e diâmetro de 7 metros. Ele é subterrâneo, fica 100 metros abaixo do solo e se encontra no maior complexo científico do mundo. E sua construção envolveu milhares de cientistas, com duração de 20 anos e custou 10 bilhões de dólares. Ele é um dos experimentos do CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, onde também a internet foi inventada. Como funciona um acelerador de partículas? Os aceleradores de partículas usam campos elétricos para aumentar a velocidade de partículas, como prótons e elétrons, por meio de uma grande diferença de potencial. A trajetória dessas partículas é controlada por um intenso campo magnético externo, responsável por focalizar o feixe de partículas, deixando-o cada vez mais estreito. A energia cinética das partículas que se movem dentro dos aceleradores é medida em uma unidade pouco convencional, o elétron-volt. Essa unidade equivale a quanta energia é armazenada em elétron quando submetido a um potencial elétrico de 1 volt. 1 elétron-volt equivale a cerca de 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. E, nos aceleradores de partículas modernos, é possível atingir colisões entre partículas cuja energia é próxima de 7 teraelectronvolts, 7 vezes 10 a 12 eletronvolts. Para que tamanha quantidade de energia seja atingida, prótons e elétrons são acelerados a mais de 99% da velocidade da luz. Os mais simples aceleradores de partículas são o gerador de Van der Graaf e o tubo de raios catódicos, usado nas televisões CRT, também conhecidas como TVs de tubo. Ambos aceleradores lineares e eletrostáticos. Lineares, porque fazem com que as cargas elétricas ganhem velocidade ao longo de uma trajetória retilínea, e eletrostáticos por operarem por campos elétricos constantes, ou seja, que não variam com o tempo. Os aceleradores de partículas modernos apresentam aceleradores lineares e circulares. Um exemplo dos aceleradores modernos é o LHC, ou LHC, Large Hadron Collider. No LHC,
os prótons são injetados em um acelerador linear e, em seguida, esse feixe de prótons é direcionado a uma sequência de anéis. Nesses anéis, o feixe de prótons é cada vez mais colimado por campos magnéticos e acelerados por campos elétricos dinâmicos. O acelerador de partícula tem muitas utilidades, e a mais comum entre elas é aquela que se busca visualizar subpartículas extremamente energéticas, como quarks e os bósons de Higgs. Os bósons de Higgs é uma partícula teorizada em 1960 por Peter Higgs e descoberta em 2013 no LHC, o maior acelerador de partículas. Ela é responsável por atribuir massas a outras partículas limitares, como elétrons e quarks. Essas partículas só podem ser observadas por instantes, quando elas se movem em velocidades parecidas com a velocidade da luz e se colidem frontalmente. Os aceleradores de partículas também servem para produzir a radiação síncroton. A radiação síncroton é o nome que se dá às ondas eletromagnéticas que é emitida pelas partículas que se movimentam no anel circular de um acelerador de partícula. Os mais simples aceleradores de partículas são de Van der Graaf e os tubos de raios catódicos. Ambos são lineares e eletrostáticos. Lineares porque as cargas elétricas ganham velocidade a partir de uma trajetória retilínea. E eletrostático porque operam através de campos elétricos constantes, ou seja, que não variam com o tempo. Os aceleradores de partículas modernos são aceleradores lineares e circulares. Um dos exemplos desses aceleradores modernos é o LHC. No LHC, os prótons são injetados em um acelerador linear, em seguida são direcionados a uma sequência de anéis. Nesses anéis, os feixes são colimados por campos magnéticos e acelerados por campos elétricos dinâmicos. Onde ficam os aceleradores de partículas? A maior parte dos aceleradores de partículas está nas universidades e centros de pesquisa espalhados pelo mundo. Atualmente, existem 30.000 aceleradores de partículas em operação. Aceleradores de partículas no Brasil. O Brasil possui grandes aceleradores de partículas no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron. Entre eles se destaca o Sirius, uma das mais modernas fontes de luz sincrotron de quarta geração no Brasil e no mundo. O novo acelerador de partículas está sendo implementado e atenderá diversos propósitos, como pesquisas acadêmicas relacionadas à energia, ao meio ambiente, à defesa, às indústrias, entre outros. O acelerador Sirius será capaz de produzir linhas de luz bilhões de vezes mais intensas que as produzidas pelo UVX, inaugurado em 1997 e encerrado em 2019. Dessa maneira, novas pesquisas poderão ser realizadas, impulsionando o desenvolvimento da ciência nacional.